Oi gente, hoje eu vim responder uma tag. Faz muito tempo que eu não respondo tag e eu adoro. E essa eu achei a minha cara, eu vi no canal da Lia. Eu deixo o link do vídeo dela aqui embaixo pra quem quiser ver. E o nome da tag é Como eu era nos tempos de escola. Eu sinto muita saudade da escola, apesar de tudo que eu passei. Eu já falei isso no outro vídeo sobre o bullying, eu também deixo o link aqui embaixo. Eu sinto muita falta, então acho que é um jeitinho de vocês me conhecerem um pouquinho mais do meu eu adolescente e também de matar um pouco da minha saudade. Então vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo. A primeira pergunta é: quem era você na escola? Como você era? E como era a sua escola? Eu estudei em 3 colégios diferentes, 2 deles... Os 3 eram colégios de freira, sendo que 2 eram muito grandes e 1 era muito pequenininho. Os colégios que eu falo que eram muito grandes mesmo, e na minha turma tinha de 40 a 45 pessoas e eram 2 turmas por série. E no colégio pequenininho só tinha uma turma que tinha 9 pessoas, então assim, eu estudei num colégio gigante até a minha 6ª série, aí eu saí, fiz a 7ª série nesse colégio pequenininho, o colégio faliu e eu fui pra esse outro colégio grandão e eu fiz da 8ª até o 3º ano do ensino médio. Então eu estudei em 3 colégios. E assim, como eu era? No primário, até a 4ª série, eu era muito quieta. Muito mesmo. Eu era extremamente tímida, eu quase não falava, então eu quase não fazia merda. Eu era aquela ajudante da professora, sabe? Que entregava os papéis, que apagava o quadro. Eu era mal puxa-saco até a 4ª série. Na 5ª série eu virei rebelde. E aí eu passei a aprontar muito. Então esse era eu na escola. Eu quietinha até a 4ª e eu muito rebelde da 5ª em diante. 2. Qual era a sua tribo? Até a 4ª série eu ficava meio que no grupo dos excluídos, assim. Quem era muito nerd, eu ficava com eles. Apesar de não ser nerd, nem um pouco, eu ficava com eles porque eu era tão quieta que eu me identificava mais com eles do que com a galera da bagunça. E da 5ª em diante, eu era da turma dos alternativos. Então assim, na 5ª série, 6ª, 7ª, eu era aquela menina da mochila jeans toda rabiscada, all-star, a galera que ouvia rock no recreio. Eu era dessa parte daí. E no ensino médio, eu era da turma dos populares, sabe? Aquela que causa no recreio, que todo mundo conhece, então eu era assim. 3. No recreio, onde era mais fácil te encontrar? Essas perguntas eu acho que eu vou responder mais da parte da adolescência, assim. No recreio dessa minha última escola, que foi uma escola que eu estudei, que me marcou bastante, era mais fácil me encontrar na parte mais escura, que era a parte do elevador, assim. Tinha a parte do elevador, daí tinha o pátio era muito grande, e aí essa parte do elevador era uma parte mais recuada, que não ficava muita gente. Então era ali que a gente ficava, eu e minhas amigas, não tinha sol, não tinha tanta gente correndo, então a gente ficava ali naquela parte mais escura do recreio. 4. Já namorou ou ficou com alguém da escola? Foi dentro ou fora? Eu nunca fiquei com ninguém da escola. De verdade, eu tinha muito medo, porque eu via o sofrimento das minhas amigas quando ficavam com alguém, e aí gostava daquela pessoa, acabava se apaixonando, e aí a pessoa não queria nada com ela e ela tinha que conviver com aquilo todos os dias e ainda ver o menino ficando com outra pessoa. E como eu sou uma pessoa que me apego muito rápido, eu sempre tive pavor de passar por essa situação. Então eu nunca fiquei com ninguém da escola. Meu namorado, ele estudou lá, mas quando eu entrei na escola ele já tinha saído. Mas não sei se conta, mas de ficar com gente da escola mesmo assim, na mesma época não. 5. Já fez alguma coisa escondida ou contra as regras? Já cabulou a aula? Eu já fiz muita coisa contra as regras. Tipo assim, eu já falsifiquei a assinatura da minha mãe na advertência. Na minha escola não podia brinco, alargador, piercing, não podia tênis colorido e eu ia de tênis vermelho. E eu causei, gente. E agora se eu cabulei aula de falar que ia pra escola e não ia, nunca. Mas nessa minha escola da 5ª série, da 5ª até a 7ª, quer dizer, do primário até a 7ª série, era uma escola muito grande, e aí tinha uma regra que se você chegasse, acho que era 10 minutos atrasado, na hora da entrada e depois do recreio, você não podia assistir aquele tempo de aula, você tinha que ficar fora. Então, depois do recreio, eu sempre me escondia no vestiário da quadra, sempre. Aí eu ficava lá 5 minutos, quando eu voltava, opa, não posso mais entrar na sala, desculpa. Então eu matava essa aula, mas assim, de faltar todas as aulas não, você matava tempo de aula mesmo. 6. Se lembra de alguma modinha que você seguiu? Eu acho que todas as modinhas que tiveram na época de escola eu segui. Não só modinha de brincadeira, pula corda, Polly Pocket, aquelas polizinhas, papel de carta, tazo, Game Boy, não só essas modinhas assim, mas como moda de roupa também.
Uniforme é aquele negócio que você não pode mudar, né? Tem de preto ou branco, bermuda. No meu colégio não podia nem bermuda, era calça pras meninas. E blusa, não sei o que. Então não dava muito pra fazer muita coisa no uniforme. Mas eu sempre inventava alguma coisa. Então assim, meu casaco tinha o dedinho cortado pra ficar com o dedinho enfiado. Eu sempre ia com algum laço no cabelo. Eu sempre, assim, tentava ser um pouco diferente. Valeu, moto. Eu sempre tentava deixar meu uniforme um pouco diferente das outras pessoas. Então, bottom no tênis, laço no cabelo. Eu sempre fazia alguma coisa assim pra diferenciar. 7. Qual foi o seu melhor e o pior dia? O meu melhor dia na escola é até difícil lembrar, tiveram vários. Teve na 6ª série a viagem pra Cabo Frio, que foi incrível, foi minha primeira viagem assim com a escola. A gente foi e voltou no mesmo dia, mas foi muito legal. A gente foi pra praia, a gente fez pesquisa de campo de ciências, pegou uns bichos esquisitos lá, foi muito legal. Depois teve na 8ª série a viagem do Hop Hari, que a gente ficou 3 dias sem pai e mãe, primeira viagem sem pai e mãe da vida. E nessa viagem eu pude me aproximar de pessoas que eu achava que não gostavam de mim e que gostavam, então foi uma viagem muito especial, assim. Foram vários momentos especiais. Essas 2 viagens, teve também o último dia de aula do 3º ano, que a gente fez uma dinâmica em grupo com a turma toda, e aí foi muito legal também. E de pior dia foi no 1º ano, e a gente tinha um professor de educação física que estava doente, eu não lembro o que ele teve, alguma coisa que ele ficou internado. E todos os dias na escola a gente rezava, porque era um colégio de freira. Então a gente sempre rezava por ele todos os dias, independente do que estava acontecendo. E aí eu lembro que era uma aula de química, era já assim no penúltimo ou último tempo de aula. E aí o meu professor Flávio, ele saiu da sala, e aí quando ele voltou tipo muito assustado, muito triste. E aí todo mundo meio que já sentiu que tinha acontecido alguma coisa, ficou todo mundo quieto, calado, ninguém falou nada. Minha turma era sempre a pior da escola, sabe? Aquela que causava mesmo. E nesse dia, quando ele voltou, ele nem precisou falar nada, porque dava meio na cara que o professor tinha morrido. Então, ficou todo mundo muito triste, foi a maior choradeira, ele chorou, ele ficou muito nervoso. Todo mundo da sala ficou muito triste, que era um professor que a gente adorava. Então, esse, sem dúvida, foi o pior dia na escola. 8. Se envolveu em algum tipo de briga, movimento ou protesto? Gente, eu sempre tava metida em briga. Não briga de porrada, nunca bati ninguém. Mas briga de discussão, sabe? Eu sempre defendia muitos outros. E depois de um tempo com o bullying, eu aprendi a me defender também. Então, se me atacar, eu vou atacar. Sabe aquela coisa meio Inês Brasil? Eu era assim. Então, falou, levou. Eu não media a palavra, eu não tinha freio, sabe? Eu dava mesmo. E de protesto, já. Teve uma vez um acidente na minha escola, saiu em vários jornais. A escola era aqui e tinha um posto de gasolina. Nesse posto de gasolina, as pessoas que iam de condução paravam o carro para as crianças entrar. E nesse meio tempo de parar o carro para as crianças entrar, um desses carros pegou fogo. E era o carro da tia Lana, que eu já voltei para casa com ela algumas vezes. E aí o carro pegou fogo e tinha crianças dentro do carro. E ela se queimou, acho que foi 80% do corpo para tirar as crianças dentro do carro. Ela foi assim, uma heroína, ela ficou alguns dias internada e depois ela morreu. E aí colocaram a culpa no posto, alguma coisa de combustível que não podia, eu não lembro direito. Eu sei que nós fizemos um protesto que apareceu até na televisão. A gente fez algumas faixas e na frente desse posto tinha um sinal. Então quando o sinal fechava a gente ia pra frente do sinal, ficava lá com as faixas e tal. E no final desse protesto a gente foi no posto, no local onde o carro tinha pego fogo. Eu lembro que o chão tava meio preto assim. E aí todo mundo deu a mão, era muita gente, a gente fez um círculo gigante, a gente fez uma oração pela tia Lana. E a TV cobriu isso e foi um momento, um protesto, não de causar bagunça, mas de lembrar ela como heroína. 9. Sua escola tinha algum tipo de lenda, tipo loura do banheiro? Você tinha algum medo na escola? Nessa escola do ensino médio, não lembro de nada, pra ser sincera. Mas na escola da 5ª série, do 1º e 5ª série, a gente jogava muito jogo do compasso dentro do banheiro do vestiário da quadra, que era um banheiro todo azul, de azulejo azul, e a gente jogava lá dentro, que ninguém ia lá. Então assim, era o banheiro do medo, sabe? Era aquele banheiro tipo vestiário, com várias cabines de chuveiro, depois várias cabines de banheiro com vaso, pia comprida, e a gente jogava compasso ali. E tinha tipo um armarinho que dava pra baixo da escada da quadra, que era onde guardava as vassouras. Era super escuro, fedia mofo, era horrível. E a gente jogava compasso ali naquele bendito lugar. E aí por várias vezes acontecia coisas esquisitas, então aquele banheiro era meio que o banheiro do pavor, eu nunca ia lá sozinha. Então esse era o medo que eu tinha, mas de lenda acho que não tinha nenhum. 10. Já sofreu ou causou bullying com alguém?
Eu já falei disso no outro vídeo bem antigo, eu deixo o link aqui pra quem não viu. Foi um bullying bem pesado, um bullying que eu trago cicatrizes até hoje. Eu já falei isso, que bullying a gente quase nunca supera 100%. A gente sempre fica meio que receoso. Melhorei muito, mas já sofri bullying. E depois que eu superei isso, eu achava que eu tinha o direito de fazer com as outras pessoas o mesmo que tinham feito comigo. E eu não via aquilo como uma coisa errada, sabe? Meio cabeça de adolescente. Eu via assim, fizeram comigo, então também posso fazer com os outros. Então eu zoava as pessoas. Não era uma zoação tão pesada como a que fizeram comigo, porque eu tinha muita pena, de verdade. Era mais zoação mesmo. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo que eu fui muito errada em ter feito isso. Me arrependo demais. Se eu pudesse reencontrar essas pessoas, eu reencontraria pra pedir desculpa. Mas era uma cabeça de adolescente, eu mudei. Então, acho que eu fiz bullying por eu ter sofrido bullying. Não foi um bullying tão pesado, mas também não deixou de ser. 11. Como era a sua performance em apresentações de escola? Curtia. Da primeira até a sexta série, eu dancei em todas as apresentações de escola. Todas. Eu sempre estava dançando em todas as apresentações. Eu adorava. E eu sempre fiz a parte de teatro, a parte de dança. Eu adorava fazer. 12. Do que mais você se lembra desse tempo? Quais coisas mais te trazem lembranças? Eu lembro muito da questão da amizade, sabe? Você fazer amizade e ter aquela coisa de você ligar pra pessoa no fim de semana, de você contar o que aconteceu na segunda-feira. Eu lembro muito disso, é uma coisa que eu gosto muito, me faz muito bem lembrar. E que eu não tenho mais tanto hoje, claro que eu tenho amigas, mas não como era, sabe? De você não conseguir ficar sem falar com a pessoa sábado e domingo. Você estava com a pessoa de segunda a sexta, mas sábado e domingo você queria morrer e tinha que ligar pra pessoa e ficar horas falando com ela. Então eu sinto muita saudade das amizades, dessa coisa assim, da amizade mesmo, do companheirismo. E também são coisas que me trazem lembranças muito positivas e que eu amo ficar lembrando. 13. Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Gente, eu não vou citar nomes porque eu sei que vários dos meus professores assistem os vídeos. Então eu tive vários professores que me marcaram muito. Professores que eu sou amiga até hoje, que eu converso até hoje, que eu falo das coisas da vida. Mas se fosse assim, pra destacar teve uma professora do primeiro ano do ensino médio, que foi quando o bullying tava mais tenso, assim, era professora de inglês. Eu não lembro o nome dela, gente, eu não consigo lembrar o nome dela. E era um dia que eles estavam muito pesados em cima de mim, muito. E aí eu tava meio triste e tal, eu não lembro se eu falei alguma coisa, se eu chorei, eu não lembro o que eu fiz, se foi só uma expressão do meu rosto, mas ela descascou em cima deles, ela falou muito, ela me defendeu assim, e foi um momento que eu realmente precisava de que algum professor visse que eu precisava de ajuda, e nenhum professor viu. Ai, eu vou chorar. Tá, vamos continuar assim com os olhos molhados mesmo, que eu não posso esfregar. Foi um momento que eu precisava muito de que algum professor visse, que tomasse uma atitude, já que eu não conseguia, e ela viu. Então fez totalmente a diferença. Depois disso, diminuiu muito as brincadeiras meio que mudaram. Então se fosse pra escolher uma professora, sem dúvida foi essa. E a última pergunta é a 14. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria pra você naquela época? Nossa, eu diria tantas coisas, mas eu diria principalmente pra não cair na pilha errada, não cair na pilha das outras pessoas, não acreditar em tudo que as pessoas falam, não se importar tanto com o que as pessoas falam, e principalmente não fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então essa sim é uma coisa que me arrependo demais mesmo. Me arrependo muito disso. Então acho que se fosse pra escolher uma coisa assim, você só pode falar uma coisa, que seria, é isso. Não faz com os outros o que você não gosta que faz contigo. Então acho que é isso. Então essa foi a tag de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu era uma capetinha na escola, sim, mas eu não me arrependo dessas coisas não. Eu acho que eu curti muito o meu tempo de escola, me traz lembranças muito boas, muito legais. Quando eu me junto com as minhas amigas, a gente sempre tem assunto pra falar daquela época. É algo que me faz muito bem lembrar, que eu sinto muita saudade e que fazer essa tag me ajudou um pouquinho. Então me conta aqui nos comentários como é que você era na época de escola. Você era como eu na quarta série, tipo, quietinha, ou você era como eu no ensino médio, demoniazinha? Me conta aqui nos comentários como você era na época de escola. Não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreve aqui no canal, porque eu juro que os vídeos são legais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!